Olá, boa noite, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Mais um dia, né, dia 3 de janeiro, 19 horas e 1 minuto. Estamos no terceiro dia de primícias, né? Um tempo de meditação, um tempo de buscar a Deus, né? E estar sensível à palavra dele para esse ano de 2023. Porque a igreja, a videira verdadeira, tem uma palavra profética para ser cumprida este ano, né? O Senhor deu uma palavra e nós precisamos entrar nesse ambiente do Senhor para poder viver as promessas dele, né? Então isso é maravilhoso. Então hoje é o terceiro dia das primícias e, eu queria recapitular, né? Para que vocês que estão assistindo hoje e não assistiram os vídeos anteriores, né? Que vocês possam lá voltar, ouvir o primeiro vídeo, o segundo vídeo, porque ao invés de eu gravar de uma vez só, eu vou fazer por porções, né? Para que possa gerar um entendimento. Essa é uma palavra que foi dada pelo Senhor em 2022, né? Final de 2021 para início de 2022, aonde que eu mergulhei nela e me aprofundei, né? E ela tornou vida, né? Na parte espiritual, né? Dentro da minha vida, né? E eu compartilho essa mensagem, essa boa nova do Evangelho. Então, e esse ano, né? Eu entendi, né? Através das meditações, por busca da palavra, que deveria ser derramado, né? Essa porção na igreja videira verdadeira, né? Para que ela pudesse receber e desfrutar, né? Do que as palavras do Senhor, né, de uma maneira profética, venha criar forma em nós, né, e através de nós. Todos conhecem, né, quando nós falamos de Deus, né, as pessoas, eu conheço Deus, tal. Aí fica aquela pergunta, né, será que realmente conhece, né? Porque a gente não consegue ter um discernimento por completo, né, do Senhor, né? Mas ele consegue dar o conhecimento dele para nós. Ele permite que nós conhecemos ele, né? Porque ele é o Pai, né? Então isso é maravilhoso. E essa mensagem que hoje pelo terceiro dia eu vou compartilhar, né? Ela tem como um título, né? Um ponto de partida que é a plenitude de Deus sendo revelada na criação. Tudo que foi criado, tudo que foi, né, que passou a existir do que era invisível por causa da palavra de Deus, né, ela se revela. Está na fauna, na flora, está nos minerais, está no cosmo, está em nós que fomos feitos imagem e semelhança dele, né? Então, e compreender e entender isso é muito importante para nós, cristãos, filhos de Deus, que buscamos, né, seguir a doutrina de Cristo, né, o Evangelho de Cristo, né, e se orientar pela doutrina dos apóstolos, que é, né, pautada sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E aí, né, a gente faz uma relação de céu e terra, o que acontece, né? O nosso ponto de partida é a criação, a Gênesis, né? E a partir dela, a cada dia que o Senhor vinha criando, né, a gente vai abrindo, né, um pouco mais a visão, né, camadas, né, vão sendo reveladas, né, e é muito interessante porque elas andam em paralelo, né. Então o que está acontecendo no céu, pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, né, na terra está havendo uma manifestação. E na terra, para ensinar, para que as pessoas possam glorificar Deus e entender, Deus traz instruções. E as festas que Deus deixou bem claro nas Escrituras, para que as gerações
a praticar-se de uma maneira perpétua, né? Elas estão lá. Assim como o dia da criação são 7 dias, né? Tem a representação em 7 dias, as festas também são 7 festas, né? E isso é até maravilhoso quando nós entendemos, né? Então é uma oportunidade muito gratificante poder estar compartilhando esse conhecimento, né, que foi dado pelo Senhor para com todos vocês, tá bom? Nós falamos no primeiro dia do Espírito do Senhor, né, à luz de Isaías 11:2, tá? No segundo dia nós falamos do Espírito da Sabedoria, e hoje nós estamos, pela manhã nós falamos, né, e agora eu vou gravar uma sinopse, sobre o Espírito de Entendimento, né? É um Espírito maravilhoso, né? E ele está no terceiro dia, e o terceiro dia nas festas está relacionado a primícias, né? Então tem muita coisa para a gente poder enxergar, ler, saber e conhecer, né? E compartilhar. Vamos lá? Vamos? Então tá. Eu quero começar lendo Gênesis, capítulo 1, tá? Versículo. Deixa eu só pegar aqui na minha Bíblia, para que eu não me perca. Nós estamos no terceiro dia, ok? Terceiro dia da criação. Gênesis capítulo 1, versículo a partir do 9. Olha que maravilhosa a palavra. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Né? Olha, e viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. Assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas, que davam semente segundo a sua espécie, e árvores, que davam fruto segundo a semente que estava nele, conforme a sua espécie também. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Glória a Deus, né? Olha que tremendo. O terceiro dia, né? Deus colocando o espírito de entendimento, né? É uma das chamas de fogo do Espírito de Deus, né? Deus é espírito, né? E um dos 7 espíritos da coinonia do Espírito Santo de Deus é o espírito de entendimento. E eu entendo, né? Consegui vislumbrar isso, que no terceiro dia esse espírito ele começa a fluir na criação, né? Ele começa a fluir, ele tem uma parte muito importante, uma participação. É como nós diríamos assim, ó, a bola foi passada para ele agora, né? Então é muito lindo. Então esse espírito de entendimento, né? Ele tem a direção, ele tem o poder de diferenciar entre as coisas, né? Lembrando que o espírito de sabedoria, que é o espírito anterior, ele dá o poder de discernir a natureza das coisas. E o espírito de entendimento é para diferenciar entre as coisas, né? Por isso que na leitura, na porção, ele fala para aparecer a porção de terra e ele separa as águas, para que a porção de terra apareça e as águas que foram colocadas no seu lugar, né, no seu posicionamento, né, e ele chamou de mares, né, para que ele pudesse fazer com que a terra, né, começasse a gerar, a produzir, né, a parte da fauna, a parte da flora, né, onde as sementes que ele deu para a terra, colocou na terra, né, possa produzir as árvores frutíferas, né? Então isso é tremendo a gente entender que isso no terceiro dia aconteceu.
E Deus, né, ele é tão maravilhoso que a gente pode perceber que esse espírito de entendimento, ele quando começa a fluir, né, a agir, né, e a porção de terras aparecem e as águas se reposicionam, né, ela toma uma posição certa. O que nos faz entender é que esse espírito de entendimento, ele nos posiciona, olha, né, de uma maneira espiritual, dizendo, ó, você precisa se posicionar no Senhor Jesus, você precisa se posicionar em Deus. É muito importante para que possa, né, haver essa diferenciação, né, de você poder realmente ver claramente as coisas que são do Senhor e as coisas que não são, né? Olhar para as coisas nos seus lugares e ter a compreensão, né? E ver, né? Não só ver, mas ficar mais tranquilo com relação a não entrar em coisas erradas, práticas erradas, né? E então esse espírito, ele flui no terceiro dia da criação, né? Ele é assim, de uma maneira, se nós pudéssemos ordenar o terceiro dia, né? Mas a gente sabe que não foi feito tudo em 7 dias, né? Aí é uma linguagem usada na Bíblia para que nós pudéssemos, nesse nosso tempo, poder ter uma compreensão, tá? Mas também não é o ponto, o foco, a gente está questionando isso de uma maneira teológica e também de uma maneira de ciência, né? De ficar questionando, mas quantos mil anos, quantos milhões de anos? Não. Eu preciso acreditar na palavra que está escrita. A palavra que está escrita é suficiente para eu saber que é Deus que está falando e que isso é uma verdade absoluta para mim e para você. E é o que basta, é o que importa. Importa saber que houve um terceiro dia na criação e esse dia tinha um espírito de entendimento, fazendo reposicionando todas as coisas dentro do firmamento que Deus havia estabelecido no dia anterior, né? E esse dia, quando, olha que tremendo, nós estamos numa semana de primícias e esse espírito, né? Ele nos revela que Deus coloca sementes na terra e pede para a terra produzir relva e que dê árvores, que dê frutos, né? Então o que eu vou entender? Que a primícias, né? São sementes dadas por Deus para que possa produzir, assim como a videira verdadeira, a igreja, né? Deus deu uma primícia para ela, para que ela possa frutificar, né? E isso vem acontecendo no nosso meio como corpo de Cristo, né? Então, esse terceiro dia é dado nas festas solenes, estabelecida por Deus, quando o povo foi liberto do cativeiro do Egito, né, e entrou para Canaã. Deus chamou Moisés e ensinou a Moisés a poder instituir as festas, as 7 festas solenes, para que, através dessas festas, o povo pudesse aprender os preceitos do Senhor e fazer o caminho de volta, né, para Deus, né, o início de reconciliar todas as coisas com o Criador, com o Pai, né? E Jesus não tinha vindo ainda, mas já começou a lição, né? E isso se chama primícias. Deus dá primeiro para ver o coração do homem, né? Como que está o coração do homem, né? Deus deu. Muitas pessoas falam assim, eu tô recebendo, tal, tô sendo abençoada, tal. Meu, muito legal, isso é bacana. Mas eu queria que você soubesse que quando o Senhor está dando, Ele está provando o coração, né? Deus prova os corações e Ele quer corações sinceros, corações gratos, né? Porque é na hora que nós recebemos, não é na hora da falta, na hora da necessidade, mas é na hora da abundância, né? Que Deus vê o nosso coração, qual que é a nossa generosidade, né? Porque se o Pai é generoso, nós também temos como filhos, né, espirituais, nós também precisamos aprender a praticar, né, e se tornar generosos também, né? E então, quando esse espírito ele está fluindo no terceiro dia, isso no céu,
E a palavra de Deus no céu está tendo uma ação na terra. Essa ação aqui na terra é uma ação de posicionamento. Ok? Então, se nós queremos ter colheitas boas, nós precisamos nos posicionar na palavra de Deus e esperar que realmente os frutos venham, porque tudo tem um tempo, né? Não é rápido, né? As coisas são um processo, tem um tempo, mas elas acontecem, assim como aconteceu a criação, assim como nós estamos aqui hoje, né? Então isso é maravilhoso, né? E essa parte da primícia, né? Ela acontece no livro de Êxodo, Primícias, né? Ela também está sendo relatada no livro de Êxodo, capítulo 23, né? Eu vou contextualizar quando Deus chama Moisés e começa a estabelecer os dias, né? Começa a dar ordem, juízo, não, estabelecer justiça, né? Começa a pré-estabelecer justiça. Então ele vai falar do sábado, né? Ele vai falar das 3 festas instauradas, que é a festa do pães asmos, né? A festa da cega, né? E a festa das colheitas, que chega até a primícia. Então é a Páscoa, o asmo e a primícia, né? Então, isso é muito maravilhoso, tá escrito, né? Então ele vai falar que o povo deverá guardar essas festas e através dessas festas o povo vai aprender a se chegar a Deus, a se purificar, a se santificar, né? Porque Deus é santo e o povo não poderia chegar com pecado, né, diante, porque senão era consumido, né? Era consumido. E essas festas, né? Ela tinha um ciclo de 3 vezes ao ano. Elas aconteciam 3 vezes ao ano. Lembrando que o povo aqui, eles estavam no Egito, eles estavam já indo para a Terra Prometida, ok? Os 10 mandamentos já tinham sido liberados. Deus já tinha chamado Moisés e já tinha dado os 10 mandamentos. Uma lei na terra, né? Uma lei para posicionamento. Então precisa do espírito de entendimento para poder ter um posicionamento diante dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos é o que norteia, é o que dá um norte, é o que direciona a vida da pessoa entre, né, o que é certo e o que é errado, o que é de Deus e o que é do diabo, né? Então é um espírito maravilhoso, é um espírito muito importante, porque se nós não temos essa relação, nós precisamos pedir para que Deus dê, né, para nós esse espírito para que a gente possa aprender com ele, né, e nos tornarmos melhor, né? Então isso é maravilhoso. E, então essas festas da primícia, tá? Ela, à luz do livro de Levítico, capítulo 23, vai estar falando sobre as festas. E Deuteronômio também, né, no livro de Deuteronômio, vai estar falando também sobre as festas. Tá? Vai ter palavra sobre as festas também, né? As primícias, né? E ali, né, Deus ensina o povo como ele deve fazer, né? E essa festa de primícias, ela foi instituída no meio do povo de Israel quando Deus colocou o povo, deu a terra de Canaã para eles. Quando eles entraram na terra de Canaã, ao terceiro dia, Deus estabeleceu que as primícias deveriam acontecer, porque Deus já tinha dado uma semente, né? Nós sabemos que no deserto eles não conseguiam plantar. O deserto não tem condições de uma agricultura, né? Para um povo que estava sendo liberto, né? Mas Deus leva para Canaã começar a ensinar o povo de Israel, né? A primícia. E o que a primícia tem para ensinar, né? No livro da lei, né? Há festas da primícia, tá? Ela tem um ciclo de 49 semanas, né? 7 vezes 7, 49 semanas. Então, perdão, são 7 semanas de 7 dias, que na soma são 49 dias, ok? Aonde a semente que foi plantada, regada, ela vai dar o fruto
o povo vai pegar o primeiro fruto da terra, a primícia da terra, né? A messe, né? À luz do que está escrito em Levíticos, né? Vai pegar, vai levar para o sacerdote, né? E o sacerdote vai pegar aquele molho e vai apresentar para o Senhor, vai mexer o molho, né? No caso é o trigo aqui, que era o que fazia o pão, tá? O sacerdote é que faz isso. Então o povo colhe, leva para o sacerdote recebe aquela oferta e vai diante do Senhor apresentar, né? Agradecer a Deus pela semente dada e a produção do fruto, né? Que a terra deu. Lembra que lá Gênesis, no terceiro dia da criação, que ele colocou semente na terra e pediu para que a terra produza relva, árvores frutíferas, né? Então isso já faz uma alusão à festa das primícias. Chamou Deus primícias isso, né? Os primeiros frutos, as primeiras colheitas, né? Então isso é muito maravilhoso, né? E então, né, depois desse tema, aí a gente pode falar com mais tranquilidade, né? Porque aí a instrução chegou, o conhecimento chegou, de como é importante a sua oferta dentro do corpo de Cristo, né? Utilizando, né, usando o ensino do Antigo Testamento, né, e trazendo isso para um tempo contemporâneo, porque na época de Jesus também tinha essa questão, né? E para o tempo contemporâneo, né? Porque é necessário, Deus instrui, né, que na casa do Pai precisa ter alimentos, mantimentos, condições para poder, né, alimentar a casa, né? E quando fala da casa é dos filhos, nas suas necessidades, né? Depois lá na Nova Aliança, né, no Novo Testamento, nas outras cartas, né, a gente vai ver os apóstolos, né, praticando, né, por exemplo, Atos dos Apóstolos, né, as pessoas pegavam as suas ofertas e traziam e colocavam aos pés dos apóstolos, né, e a palavra diz em Atos que os apóstolos, né, dividiam isso de uma maneira igual aos necessitados, ninguém passava necessidade, né, imagino, né, não passava fome, né, tinha um alimento para poder comer, né? Então isso era muito importante. Então Deus começa a ensinar e a gente vê como lá no início da criação as primícias ela aponta algo numa direção muito firme, muito posicionada, né? Porque se a gente quer ser abençoado a gente precisa entrar nesse ambiente, né? E precisa conhecer esse ambiente para poder fluir, né? Na parte de primícias, tá bom? Então, né? É uma semana que todos estão ofertando, né? Estão trazendo oferta para a igreja, estão depositando na conta da igreja, né? E é claro, todos sabem que a gente ajuda, né? A gente ajuda mesmo nas necessidades, né? Primeiro os da casa, né? Porque o pai cuida da casa e nós precisamos, dentro da paternidade, cuidar das casas, ou da nossa casa primeiro, né? Da igreja videira verdadeira, para depois poder fazer obras maiores, obras melhores, né? Então, isso vem o ensino para que a gente possa dar de coração, dar deliberadamente, voluntariamente, né? Primícias para o Senhor, uma oferta de primícia, né? Então, eu queria que você, né, tivesse essa compreensão, né, e separasse uma primícia, né, para que você pudesse entregar numa igreja local, né, para poder levar, né, uma condição para alguma família que está precisando, né, e normalmente a gente sabe que é a igreja que faz esse papel de assistencial, né, então é muito importante, isso é bíblico, tá ok? A questão não é o dinheiro, mas a questão é a finalidade, né, que isso vai chegar, né, e isso nos torna pessoas muito mais felizes, né, nós existe algo profético, né? É uma ação profética que quando a gente dá, a gente recebe, né? E a gente precisa entender que a gente não precisa ficar só esperando e querendo receber, mas a gente precisa dar o primeiro passo, né? Precisa dar. Deus deu a semente, precisa produzir isso dentro de nós para poder dar o fruto. Quando dá o fruto, eu preciso pegar a primícia daquilo, a mestra daquilo e levar para o Senhor, né? Por quê? Porque aí ele renova. Ele vai renovar essa semente,
né? Vai haver uma abundância, né? Nessa frutificação. Isso em todas as áreas da nossa vida. Isso não está só na área financeira. Isso está na área emocional, está na área de relacionamento de pessoas, né? Amigos, né? Enfim, em todas as áreas do nosso ser, né? É muito importante e tem tudo a ver as primícias. Primícias é uma semente, tá bom? Dada para Deus no início da criação. Agora eu quero falar de uma semente extremamente maravilhosa, extremamente excelso. Uma semente extremamente. Eu não consigo achar um adjetivo para poder dizer o que essa semente representa. Mas essa semente tem um nome. E eu queria compartilhar com vocês. Essa semente se chama Jesus Cristo. Né? É o grão de trigo que caiu na terra, morreu, ressuscitou no terceiro dia, deu fruto, né? E por isso nós frutificamos. Quando nós recebemos, nós morremos para o velho homem, a semente de Cristo brota dentro do nosso coração e nós nos tornamos primícias para Ele. Né? Assim como Jesus tem a primazia sobre todas as coisas, sobre toda a criação. Quando nós já chegamos ao Senhor e entregamos nossa vida para o Senhor, né? E a obra do Senhor começa a acontecer, nós somos como uma semente, nós somos a primícia para Deus. Né? Nós somos aqueles que vão ser arrebatados, aqueles que vão ser colhidos no arrebatamento, a hora que a foice passar e ele arrebatar a igreja. Né? Primícias. Né? Então, nas reuniões, né, eu sempre comento, depois eu volto a falar dessa semente chamada Jesus, nós somos primícia. Tá bom? Nós somos primícias. Né? Eu tava tirando alguns textos, né? E às vezes a gente vai conversando, vai trocando ideias, né? Vai falando sobre a palavra e a gente vai criando, a gente vai somando, vai fazendo links, né? E dentro das festas das primícias, no terceiro dia da criação, pela festa das primícias, por um posicionamento, né? Quando eu li Isaías 53, aquele texto que tem um contexto que diz que ele levou sobre si toda a nossa enfermidade. Toda a maldição estava sobre ele, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Né? Isso está no versículo 4, 5, 6. Mas eu quero falar sobre o versículo 10 e 11. O versículo 10 e 11 fala que o Pai quis moê-lo como semente, como trigo. E ele, Jesus, aceitou ser moído. Né? E ele foi moído na cruz. No processo da cruz ele foi moído. O pecado veio sobre ele e ele não tinha pecado. E ele foi levado ao madeiro. Ali no madeiro ele entra como sacrifício, né? Para diante de Deus. O Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo estava ali naquele lugar, naquela cruz, naquele momento, fazendo o sacrifício único e definitivo aceito por Deus, um sacrifício eterno, né? Ele consumou isso há 2000 e poucos anos atrás, né? E é Jesus que fez isso. E a palavra fala que depois dessa obra, né, ele se alegrará pelo imenso trabalho, né? Ele se sentirá recompensado pelo trabalho que ele fez na obra, a obra da salvação, a obra que justifica, que lava, que nos reconstitui novamente com o Pai. E foi essa semente, essa primícia que desceu do céu, veio aqui na terra e planeou caminhos, né? Colocou firmamentos, colocou posições para que nós pudéssemos seguir nesse caminho, né? Esse caminho que tem uma verdade, né? E que tem uma vida eterna, né? Então chama Jesus e nós precisamos conhecer o Senhor. E quando nós queremos conhecer, né? Nós precisamos crer, né? Que Ele existe, que Ele é vivo, que Ele é Deus, né? Por quê? Porque Ele é galardoador, Ele presenteia, né? Então a busca no Senhor é isso, né? É tão maravilhoso
compreender. Então Jesus é essa semente de primícias, né? Jesus é uma primícia na minha vida, né? Quando essa semente caiu no meu coração, nossa, a terra do meu coração mudou, né? Eu me tornei uma videira, né? Uma videira. E o Pai vem cortando o galho, né, para que possa dar fruto, e eu quero dar muito fruto. Tem muito fruto ainda, tem galhos para ser cortado, mas eu quero dar muito fruto, né? E quero ajudar pessoas também a dar frutos também, né? E, e a gente, né, olhando para, por exemplo, Paulo na carta aos Coríntios, capítulo, quer ver? Eu separei aqui, eu quero ler a palavra. 1 Coríntios, capítulo 15, né, vai estar falando de arrebatamento, pós-tribulação, tal, mas não é o assunto, tá? Mas especificamente aqui, Paulo, quando está escrevendo essa carta, ele está pensando em primícias, né? Por quê? Qual é a mentalidade de Paulo, de Pedro, dos outros apóstolos quando estão ensinando, né? Eles têm na mente os dias da criação, eles têm na mente por aprender, né, de geração em geração, eles têm na mente as festas solenes do Senhor, né? E o ensino que o Senhor Jesus deixou através de, deixou com 12 homens, 12 apóstolos, e que isso foi se perpetuando, esse ensino. Então, ali em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, ele vai comentar algo que ele vai falar que Cristo, as primícias do que dorme, né? Então, olha o que ele fala. Mas de fato, né, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. O que eu aprendo aqui? Que primícias, né, embora está falando do que dorme, dos que morreram, mas primícia, ela é ressurreição. Primícia fala de ressurreição. A terra não está dando fruto, né? Você não houve uma semente plantada e houve uma colheita, está dando fruto. Então isso é ressurreição, é vida. Ressurreição fala de vida, vida eterna, né? Então a gente pega para ver as duas histórias, as duas festas anteriores, a Páscoa, o asmo, e entra na primícia. Vamos fazer uma relação com Jesus aqui na Terra? Ó, Jesus é o Cordeiro Pascual que se entregou e ficou mudo para que pudesse, pelo seu sangue, comprar, restituir tudo. Deixa eu continuar aqui que deu uma aceleradinha. Resgatar tudo para o Pai. No segundo dia, imediato à sua morte, né? A palavra diz que ele desceu ao inferno, pregou aos espíritos, tal, né? E ali estava acontecendo o asmo, a festa dos pães asmo, né? Que é pão sem fermento, né? Não tem massa levedada, é sem fermento. É uma ordem, porque Deus ensinou como teria que ser praticada essa festa do pães asmo. Isso estava fazendo uma alusão a Jesus Cristo, que não tinha pecado. Então, quando ele morreu e ele desceu, ele foi para o Hades. O Hades não pôde segurar ele, porque ele não tinha pecado. Ele era o Filho de Deus. Ele era o Santo Cordeiro, né? E aí não pôde reter ele. E aí ele voltou, né? Deus ressuscitou ele. O Espírito de Deus ressuscitou ele no terceiro dia. Primícias. Por isso que o povo de Israel, quando Deus insere eles em Canaã, é só no terceiro dia que Deus começa a fazer acontecer as primícias. Pede, né, para que o povo traga ao sacerdote as primícias da terra, né, aquela semente que deu e eles plantaram e colheram, né? Então isso é maravilhoso, né? Então esses três dias de Jesus, né? Ele está dentro dessa premissa. E quando a gente lê essas porções na Bíblia, a gente medita sobre isso e a gente enxerga isso, a gente fica muito feliz, né? Também tem uma outra questão que o apóstolo Tiago, né? Para quem não sabe, o apóstolo Tiago é um irmão, né? Biológico, né? Biológico no sentido assim, por causa de Maria, a mãe de Jesus, né? Porque Maria, depois de Jesus, né? Ela teve outros filhos com José, né? E um desses filhos é Tiago, o apóstolo Tiago, que escreveu a carta de Tiago, né? E ele, lá também, ele faz uma alusão às primícias e
e linka isso com Jesus. E isso é muito maravilhoso. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Livro de Timóteo, Tiago, né? Deixa aqui, Hebreus, Tiago, capítulo 1, versículo 18. Olha que maravilhoso que vai falar. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Né? Então, o apóstolo Tiago está falando da origem do bem, né? A vontade de Deus, a criação, né? A palavra lá em Gênesis, na criação, né? Durante o primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, quando Deus termina, antes de dizer que houve tarde e manhã, ele fala assim, ó, e viu Deus que era bom. Né? Então tudo que Deus criou é bom, tem que ser bom, já nasceu para dar certo. Né? Então, e ele fala que é primícias das suas criaturas. Uau! Nós somos primícias para o Senhor Jesus. Né? Nós somos primícias do Senhor Jesus. Né? Então, isso é maravilhoso. Né? E nós precisamos aprender a praticar a palavra de Deus. Né? Precisamos a praticar, né? e aprender. Né? Deixar o Espírito Santo nos ajudar a conhecer. Nessas questões de primícia, né, quando já entendendo a criação, já compreendendo as festas, né, a festa da primícia, né, que são 7 semanas de 7 dias, né, já reconhecemos isso em Isaías 53, versículo 10 e 11, né, Deus, né, quer moer, já tem uma representação de semente que vai ser moída, quebrada, né, para poder dar o fruto, né, e daquela árvore, né, lembrando lá no Éden da árvore da vida, né, a árvore tem uma semente, né, isso é maravilhoso a gente lembrar disso, né, coisas que nós não falamos de manhã começa a vir, né, e é muito gostoso porque é um tempo que eu conversei com os irmãos que antes eu não conseguia gravar. Tinha palavra, tinha mesa, né? Essas coisas sempre foi falado no meio da igreja verdadeira, tá bom? Mas nunca foi permitido gravar. E hoje está sendo, está fluindo, né? Tem palavra, está fluindo, está sendo tranquilo, está sendo gostoso, né? Eu estou renovando o meu espírito no conhecimento, né? No entendimento, no espírito de sabedoria. Isaías 11:2, né? Eu quero que todo esse espírito do Senhor repouse sobre mim, repouse sobre você, né? E nós possamos, né, amar esse Senhor maravilhoso que fez todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por causa da sua vontade, por causa do seu amor. Tudo que era invisível, ele trouxe a realidade, né? Ele queria ver essa manifestação literal, material, literal acontecendo, né? Então, isso é muito maravilhoso. E agora, né, um pouquinho, agora dentro da linha do que esse espírito frutifica, né, ele estabelece um posicionamento, ele alinha um posicionamento, né? Eu me lembrei de Salmo 91, quando lá no versículo ele vai falar assim, ó, e livrará do laço do passarinheiro, né? Da confusão, da mentira, do diabo, tal, né? Esse espírito de entendimento é o espírito que vem para nos instruir a diferenciar entre as coisas de Deus e as coisas do diabo. E quando o Salmo 21 está falando do laço do passarinheiro, está dizendo justamente isso, que é o lado do mal, né? Querendo usurpar você, né? Usurpar a sua fé de conhecer a Deus, o Criador, o único e verdadeiro, né? Então, o Salmo 91, nessa parte, eu faço um link, eu enxergo muito claramente porque que o salmista, né? E qual é a mente do salmista? A mente do salmista é justamente isso, primícia. Tá? Ele estava enxergando primícia, que precisava cuidar da terra, da semente, proteger, né? E olha que interessante, Gênesis 4, capítulo 4, tá?
ele vai estar relatando a oferta de Abel e de Caim, ok? Lá, né, na saída deles, eles foram expulsos do Éden, né, por causa do pecado, mas Abel, num certo momento, ali no capítulo 4, ele faz uma oferta para o Senhor, né? Uma oferta, ele oferta um cordeiro, né? Animais, né? Ele cuidava de animais, então ele oferta. Quer ver? Deixa eu abrir aqui para falar bem pontual. Quer ver? Ó, Abel era pastor de ovelha, tá bom? Então ele pegou uma ovelha, um cordeiro, e, e a palavra fala que ele entregou como uma oferta de primícia ao Senhor, né? Uma oferta de primícia ao Senhor. Olha que interessante pensar, não tinha 10 mandamentos, Moisés nem tinha existido, ok? Mas Deus já tava preparando, claro, a presciência dele, né? Ele já estava preparando o homem de fazer o retorno, né? Porque Deus não queria sacrifícios, né? Deus não queria isso. O primeiro sacrifício na terra, aqui nessa terra, né? Pasmem você, quem fez foi Deus, que teve que matar um animal para poder fazer vestes para Adão e Eva, por causa do pecado que eles se viram nu, né? Então, se a gente for pensar em matar, né? Ali a gente vê que Deus teve que fazer isso com um animal, né? Um ser que vai ser criado aqui no quarto dia, né? Vai ser criado no quarto dia. O terceiro dia fala de fauna, não, de flora, mas o quarto dia vai falar de fauna, os animais, os seres viventes, né? E então ele oferta, né? Ele faz uma oferta de primícia, né? Do seu rebanho para o Senhor, né? Da gordura, né? Olha como é importante, quer dizer, você tem um trabalho, você tem uma atividade, ela te remunera ou então ela te permuta algum material, alguns itens, né? E você oferta isso, né? Isso é tremendo, né? A gente enxergar que Abel fazia isso, fez isso, né? É claro que essa atitude causou, né, uma inquietação em Caim, né? E Caim provocou o primeiro homicídio, aí já é o segundo pecado, né? Primeiro foi a desobediência, depois veio o homicídio, né? Na descendência de Adão e de Eva, ok? Mas aí não é a questão, não é o assunto que nós estamos falando de iniquidade, né? Nós estamos falando de oferta. Então Abel, né? Ele foi lá e fez uma oferta de primícias ao Senhor. Olha que maravilhoso! E a palavra fala que isso agradou a Deus, deixou Deus muito feliz, muito feliz. Meu Deus, que coração Abel tinha, né? E as festas não tinham nem sido institucionalizadas na terra. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Eu aprendo que vida no Espírito Santo, ela revela as coisas ocultas que Deus quer revelar para os seus filhos, né? A luz lá de Deuteronômio, quando ele fala assim, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas é para vós, os seus filhos e filhos dos seus filhos, né? Então, eu vejo essa passagem quando Abel faz essa oferta e a palavra diz aqui que isso é uma primícia para o Senhor, né? Então tem tudo a ver com o terceiro dia das festas. Vocês perceberam como que as festas solenes institucionalizadas pelo Senhor, ela tem uma direção, né? É claro que ela vai apontar para Cristo, vai chegar para Cristo, mas nós fazemos parte disso, porque as festas elas se cumprem também nas nossas vidas. As festas solenes do Senhor, elas trazem a representação da criação, elas se cumpriram profeticamente em Jesus e agora, né, elas cumprem em nós. As festas se cumprem em nós, né? Então é muito importante nós sabermos sobre isso, né? E, e era isso que eu queria compartilhar com todos vocês. Espírito de entendimento. A plenitude de Deus revelada na criação. O Espírito de Deus, o Espírito de entendimento,
que tem o poder de diferenciar entre as coisas, estabelecer premissas para o Senhor, sabe? Trazer porções que precisa aparecer, Deus quer, tem coisas dentro de nós que Deus quer que apareça, que venha, para mostrar que tem fruto, né? É necessário reposição e esse Espírito é o que capacita a posicionamento. Então, nesse dia de primícia, toma um posicionamento, escolha Deus, escolha a palavra do Senhor, escolha viver as verdades do Evangelho de Jesus Cristo, assim como nós também fazemos. É claro, o reino de Deus é tomado por força, por esforço, né? Por quê? Porque é só através do esforço que nós vamos valorizar o que vai ser dado. Porque aquilo que nós não cuidamos, nós não valorizamos, a gente não, né? Perdeu. Quando cair a ficha e quiser voltar, não consegue mais. O ladrão veio, roubou, destruiu e matou, né? E o caminho para você voltar é muito difícil, né? Mas hoje, terceiro dia, né? Nós estamos tendo a oportunidade de conhecer a plenitude de Deus revelada na criação no seu terceiro dia. Amém? Que esse Espírito venha repousar sobre nós, sobre mim, sobre você, sobre a nossa casa, que nós sejamos, além de praticantes de primícias, de oferta no reino de Deus, nesse mundo, nesse tempo, né? Nós também possamos nos tornar a primícia verdadeira para Jesus. Porque naquele dia, Jesus vai pegar todo o povo, o arrebatamento dos santos que participarão da primeira ressurreição. Aquilo vai ser a primícia de Cristo que ele vai mostrar para o Pai. E ele vai se alegrar do penoso trabalho que ele teve aqui na terra. Pensa num homem que não tinha pecado, mas carregou sobre ele iniquidades, coisas espirituais horríveis causadas por Lúcifer lá na eternidade, né? E esse elemento, esse inimigo, ele vem causando dia após dia, né? Mas Jesus veio, Jesus se manifestou para destruir as obras do inimigo. Eu queria que você soubesse isso. E essa semana de primícia, essa palavra de primícia, no terceiro dia da criação, ele não vai roubar. Ele não vai roubar porque nós vamos praticar, nós profeticamente nós vamos exercer esse ministério profético, né? Nós não somos judeus, mas nós precisamos, né, trazer paralelo e compreender a mensagem que Deus quer trazer. Jesus, né, é a primícia de Deus para nós. É a semente que caiu no nosso coração e nos tornou participante dele, corpo dele. Tá bom? Eu queria compartilhar isso, se estendeu um pouquinho, não tem como, né? Que palavra gostosa para falar. E deixe seu comentário, né? Deixe sua pergunta, né? Para que você tiver alguma coisa, eu possa esclarecer depois, no particular, né? Ou então a gente grava um vídeo, se possível, né? Para poder esclarecer. E eu encerro aqui, tá? A plenitude de Deus revelada na criação. Terceiro dia da criação. O espírito de entendimento se posicionando, fazendo aparecer porções que precisam aparecer na terra para que as primícias possam acontecer. E nós sabemos e aprendemos que Deus sempre vai dar antes. Quando nós colhemos, é porque Deus deu antes. E nós precisamos ser gratos a isso. Em nome de Jesus. Amém? Até amanhã. Quarto dia da criação. Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus e que o Espírito Santo de Deus repouse sobre você e te dê a porção que você precisa para conhecer Ele mais e mais. Tá bom? Fica na paz do Senhor. Beijo no corações de todos.